porque eu estou cuidando de tudo. E por uns anos atrás, irmãos, eu achei que eu não ia viver algumas coisas. E eu tenho vivido tudo isso aqui nesse ministério. E ali meus olhos enchiam de lágrimas, porque quando o Senhor, a gente ouve o próprio Senhor mostrando, né, algumas coisas para nós, e sem pressão, sem forçação, né, o Senhor tem nos honrado e o Senhor tem me ensinado a amar essa igreja, amar os irmãos, porque não é fácil amar a igreja, tá, irmãos? Falar é fácil, agora amar e viver. Quando eu cheguei aqui eu não queria, porque eu sabia o preço que ia me custar, mas não tem jeito. Quando o Senhor tem algo com as nossas vidas, nós não conseguimos ser crente meia boca, nós se jogamos por completo. E não tem como viver igreja se não sentar para comer, se não sentar para conversar, se não sentar para rir. Não dá só para frequentar a igreja e ficar indiferente aos irmãos. Nós precisamos se conhecer, se relacionar. Amém? E eu tenho vivido isso aqui, e isso tem alegrado meu coração. Quero agradecer aos pastores, porque já estou tempo suficiente para saber, eles saberem que eu, né, louvado seja Deus, eu fujo da agenda, eu só prego na minha igreja. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, que são uma bênção, uma referência para mim, e eles sentarem para nos honrar e ouvir a gente pregar. Isso enche meu coração de muita alegria e de muito temor também. Deus abençoe a Mamu, que quando fez o convite eu falei, mas com certeza aí o pastor Mike estava aí comigo. Pastor Mike, não é você, vaso. Mas Deus abençoe a igreja por estar amando a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. E eu sei que nós já louvamos muito, mas eu preciso louvar a Deus com uma canção. E eu peço que você me ajude. Já passou bem? Vamos adorar o Senhor. Para ganhar tempo, não vou ficar de pé, não. Fique sentado preso, mas abra sua Bíblia em Salmos, de número 150. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte. A alegria de toda a Yeah.
diz: louvado seja o Senhor, louve o Senhor em seu santuário, louve-o em seu majestoso céu, louve-no por seus feitos poderosos, louve sua grandeza sem igual, louve-no com teu poder, com o toque da trombeta, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborins e dança. Cadê as irmãs da dança? E dança! Faltou as irmãs da dança? Aleluia! Louve-no com instrumento de cordas e flautas, louve-no com o som dos símbolos, louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Para mim, esse, eu sei que está quente, mas senão eu vou ficar lutando com as coisas. Meus irmãos, nessa noite a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é a respeito do louvor. E esses salmos, especificamente número 150, nós vamos ver que é um verdadeiro convite para louvar ao Senhor. Esses salmos não se sabe ao certo o autor dele, mas nós vamos ver que pelo menos 11 vezes nós vamos ver eles falando, esses salmos falando sobre louvar. Esses salmos, se você meditar nele, ele vai dizer quem devemos louvar, ele vai falar aonde podemos louvar, ele vai falar por que devemos louvar. Esses salmos, ele vai falar maneiras de louvar, e esses salmos, ele é um convite para louvarmos. E esses salmos, ele começa chamando para louvar, e ele termina chamando para louvar. Aleluia. E aí eu quero falar algo ao seu coração. Eu não sei se você sabe, mas no céu o louvor será contínuo. Você sabia disso? Quem não sabia? E aí eu vou dizer algo. No céu não vai ter ministração, palavra. Você sabia disso? Para nós vermos o quão agrada o louvor a Deus. Porque no céu, o louvor. Então, irmão, se nós não der conta de louvar aqui dentro da igreja, será que no céu, às vezes eu começo a problematizar, mas será que no céu tem cadeirinha para nós? Eu estou cansado, Senhor. Então, nessa noite, esse é o propósito e é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E o foco hoje aqui, o desafio para mim e para você, é a intenção que eu quero trazer hoje aqui é responder 3 perguntas a respeito do louvor. E talvez você vai falar, mas evangelista Marcos, eu não te fiz pergunta nenhuma, mas eu vou te responder essas perguntas, tá bem? Então, o desafio, o propósito da mensagem hoje, fica comigo em nome de Jesus. Fique comigo, não perca o seu foco. A intenção hoje é responder 3 perguntas e fazer 3 afirmações a respeito do louvor. Vai ficar comigo, Caio? Amém. E aí, a primeira pergunta que você não fez, mas você vai fazer agora, é a seguinte: o que é louvor segundo a Bíblia? Você vai fazer essa pergunta para mim. Vamos lá. 1, 2, 3. O que é louvor segundo a Bíblia? Não, vamos fazer melhor. Bem? Todo mundo está respirando bem aí. Senão não vamos orar e Deus vai te curar aqui. Então vamos lá. Qual é a pergunta que vocês me fizeram mesmo e eu vim responder? O que é louvor segundo a Bíblia? Porque louvor, irmão, ele é muito. Eu estou uns 20 e poucos dias mergulhando nesse assunto. E eu não vou conseguir ministrar tanta coisa que Deus começou a falar
coração a respeito do louvor. Mas vamos lá. O louvor, quando nós vamos olhar à luz da palavra, o louvor é o ato de conhecer. Grava essas palavras para você compreender a mensagem. O louvor é o ato de conhecer, exaltar e expressar gratidão a Deus por quem Ele é e por que Ele faz. Salmos número 63, o verso 2 e o verso 3 diz assim: não preciso espelhar, eu trouxe aqui para ganharmos tempo. Olha só o que é louvor segundo a Bíblia. Salmos de número 63. Olha o que o salmista Davi começa a dizer no verso 2: eu te vi em teu santuário. Presta atenção. Eu te vi em teu santuário. Não é eu falando isso, é o salmista lá no livro dos Salmos. E contemplei teu poder e tua glória. Olha só, ele viu, ele contemplou. O teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei. Eu vou te explicar, eu vou te ajudar, porque às vezes a gente precisa entender. Quando a gente não para meditar, nós precisamos entender. Eu estou aqui para te ajudar. Quando você começa a analisar estes salmos, nós vamos ver que o louvor, ele acontece à medida do que nós vemos, do que nós contemplamos do Senhor. Isso é algo muito profundo. Olha só, o salmista só vai louvar depois que ele viu, depois que ele contemplou, e aí deste ver, deste contemplar, algo foi revelado. O revelado, o amor. Aí o salmista vai dizer: teu amor é melhor do que a própria vida. Aí depois que ele recebeu essa revelação, ele começa a louvar. Nasce um louvor. Aleluia. E louvor, segundo a Bíblia, quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver que o louvor, ele tem um ponto inicial. É daquilo que estamos enxergando, daquilo que estamos recebendo, daquilo que está sendo desvendado do Senhor para a nossa vida. E aí, eu esqueci de falar que eu estou um pouco acelerado, mas o tema dessa mensagem é compondo um louvor. E Deus nessa noite quer gerar um louvor não de repetições. O louvor é muito mais além do que repetições, porque você sabia que durante um louvor as músicas existem técnicas que podem influenciar o seu comportamento. Mas nessa noite, o louvor, este louvor dos Salmos de 63 que Davi vem falando, não é um louvor de repetição de palavras, não é um louvor, louvado seja o nome santo do Senhor, forçado. Não, é um louvor segundo aquilo que ele tem entendido do Senhor. Você consegue compreender? E à medida que conhecemos, é nos revelado o seu grande amor, nos faz compor um louvor. O louvor é uma resposta ao Senhor. Quanto mais temos conhecimento do amor, mais entregamos. Existe uma história na Bíblia. Eu estou pregando aqui a Bíblia. Lá em Lucas, Jesus está comendo na casa de um fariseu. E aí chega uma mulher, já foi até citado aqui. Chega uma mulher diante daquele lugar, e ela se prostra aos pés de Jesus, e ela começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E ali ela começa a beijar os pés de Jesus, e ela começa, aleluia,
a ungir, a derramar um perfume muito precioso aos pés de Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês pegaram que o ponto inicial para nós louvarmos a Deus é daquilo que nós conhecemos. Pegaram assim? Beleza. Aí nós vamos ver agora Jesus conhecendo o coração daqueles homens. Jesus começa a contar uma história. Ele diz: havia 2 homens, um devia 500 reais, outro devia 50 reais, e aqueles homens não tinham como pagar. E aí aqueles homens são perdoados. O devedor, o dono, o homem para o qual eles deviam, perdoa eles. E aí Jesus pergunta: qual desses 2 amou mais? E ali, louvado seja Deus, ele fala: aquele que devia mais. E Jesus começa a falar: pois bem, disseste muito bem. Desde quando eu cheguei aqui, vocês não lavaram, ofereceram águas para lavar os meus pés. Vocês não me ungiram, vocês não me receberam com um beijo. Mas esta mulher, desde o momento que ela chegou aqui, ela não parou de fazer essas coisas. E aí Jesus vai falar algo que, à medida que nós compreendemos o tanto que nós somos perdoados, é o tanto que nós entregamos. Deus estava falando comigo, sabe por quê, Marcos? Às vezes vocês, ministro, quando estão no altar, fica forçando e algumas coisas não acontecem, porque tem pessoas que me louvam muito pouco, porque me conheceram muito pouco, compreenderam muito pouco, ainda não compreenderam o tamanho do meu perdão. Aleluia, obrigado, Jesus. Mas nessa noite, Deus vai abrir olhos de pessoas aqui. E o seu louvor vai começar a ser diferente. Eu vejo aqui Deus colocando cântico em bocas aqui. Louvores espontâneos, sem forçação. Aleluia. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para esses salmos, nós vemos que para se formar um louvor que agrada a Deus, ele se inicia na contemplação de quem Deus é, de quem Ele é e o que Ele fez. A segunda pergunta que vocês não me fizeram, mas vai fazer agora: por que devemos louvar? Por que devemos louvar? Mais forte: por quê? Por que devemos louvar? Eu vou responder de 2 formas. Porque Ele é digno. Salmos de número 145, verso 3, diz assim: grande é o Senhor, Ele é digno. Ele é digno. Aleluia! De muito. Muito. Cansou? Cansou de louvar a Deus? É Deus, aleluia. E quando nós ouvimos a palavra digno, quer dizer merecedor. Ele merece muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Eu estou respondendo para vocês por que devemos louvar. Você não deve louvar porque deu certo hoje para você. Você não deve louvar o Senhor porque algo de bom aconteceu na sua vida. Você não deve louvar porque você sabia, tem gente, se o dia dela não foi bom, ela não vai louvar. Ela chega aqui, e aí, irmão, eu nem vou me aprofundar muito, mas, irmão, vou te falar uma verdade: para de dar esse louvor meia boca pro Senhor. Deus conhece o meu coração. Não! No grego, quando nós vamos olhar a palavra louvores, há pelo menos 7 tipos de louvores, irmão. E aí eu
pastor, e aí? O que importa é o que a palavra fala. E aí, meu queridão, se você for com a palavra, você vai ver que nosso louvor está muito longe do ideal. Mas vamos lá. E aí, por que devemos louvar? Porque Ele é digno. E por seus feitos. Aleluia. Por dois motivos. Por seus feitos. Olha o que diz em Apocalipse 4:11. Pega isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Eu vou ler até por Robson essa parte. Apocalipse 4:11. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, amém, honra e poder. Porque devemos louvar. Aqui, ó. Pois criaste todas as coisas, e elas existem, porque a criaste, porque eu quis. Não. Porque eu sou bom? Não. Segundo a sua vontade. Respondi porque esse deve. Eu tenho certeza, irmão, que tem muita gente que achava que você devia louvar por motivos ao contrário. Porque Ele é digno e pelos seus feitos. O louvor não depende do que sentimos, amém, mas de quem Deus é. Aleluia. E aí, irmão, eu pirei. Quem gosta de física, esse negócio do espaço e tal, irmão, às vezes eu coloco uns debates de ateu com um pastor falando sobre o espaço, a criação, o desenvolvimento da terra. E aí, irmão, eu quero compartilhar algo tremendo, porque eu estou respondendo para você porque você deve louvar. E aí tem muita gente perdendo o louvor dos seus lábios, porque acha que os motivos para se louvar é terreno. É um louvor segundo o nosso coração, segundo aquilo que está acontecendo comigo, mas não. A astrobiologia, a ciência, estima que existe pelo menos 200 fatores que juntos torna a Terra habitável. Irmão, essa terra aqui que nós estamos, você já parou para pensar sobre ela? Você já parou? Quando eu fui na praia a primeira vez, irmão, eu sentei e fiquei olhando assim. Quando eu viajo, amém, Senhor, quando eu viajo, eu vou para a praia, amém. E aí eu fico olhando e, irmão, eu choro, porque eu vejo as mãos do Senhor. E aí, você sabia, irmão, você já parou para pensar tantos fatores? Tem gente que não acredita. Há uma grande teoria e uma linha de pensamento que a Terra veio de um nada para um nada e aquela coisa louca. E aí, nós vamos ver que a ciência, irmão, não é Bíblia. A ciência, ela há uma conta que eu não vou conseguir explicar, mas há uma matemática de variações, de estatística, que eles fazem lá no cálculo. E eles chegam num número que é impossível a Terra ser do jeito que é, do nada para nada. É um grande argumento aí que existe. E aí, nós vemos lá que em Apocalipse Ele criou todas as coisas. E aí eu quero falar para vocês 5, eu ia falar 3, mas eu diminuí porque eu achei que era muita coisa. Ainda não estou respondendo porque você deve louvar, eu estou falando pelos seus feitos. Irmão, você sabia que a distância da estrela, vocês sabem qual é a estrela do nosso planeta, né? Qual que é? Sol. Você sabia que o Sol está numa distância perfeita da Terra? O tipo de estrela, o Sol é estável, ele
permite a radiação adequada para sobrevivermos e se desenvolvermos na terra. Eu estou te respondendo porque você deve louvar. E eu já te falei quem é o merecedor desta obra que eu estou falando, deste planeta que você respira, desse planeta que você vive. A rotação do nosso planeta, ela é perfeita, porque ela nos proporciona dia e noite. O que tem a ver? Traz o equilíbrio da temperatura. A inclinação do eixo desta terra, ela nos permite as estações do ano, evitando extremos climáticos. O campo magnético, a Terra, este planeta que é tão pequenininho, existe um campo magnético que protege a Terra da radiação. Vocês estão comigo? Estão acompanhando comigo? Não. A Terra, meu querido, ela está no lugar exato e com as melhores condições para que possa haver vida. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. E aí eu estava estudando, tem mais, irmão, tem vários motivos que são muito específicos que faz desse planeta um lugar que Deus fez para mim, para você estar aqui. E aí veio uma pulga atrás da orelha. E se um desses fatores, eu fui pesquisar, um desses fatores não existisse ou se parasse de funcionar, alguém arrisca me dizer a resposta? Hã? Já era. A terra seria inóspita. Irmão, eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Aí, não é acaso, irmãos. Não é acaso. Hebreus 1:3. Ele é quem sustenta todas as coisas. Eu te apresento hoje aqui o motivo para você orar a Deus. Quando você achar que não tem nada de bom na sua vida, porque eu faço isso, irmão. Quando eu amanheço e eu acho que não tem motivo algum para me louvar ao Senhor, eu olho para o céu. Eu moro no morro, eu consigo ver um pouco os horizontes. Eu olho a terra. E aí eu consigo enxergar um motivo para louvar. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Como devemos louvar? Pergunte para mim. Como devemos louvar? Aí eu vou te problematizar. Como você não deve louvar. Sabia que existe um louvor que Deus não aceita? Isaías e Jesus um dia falou: esse povo me louva e honra com os lábios, mas o coração não tem dia que não é quem está louvando, é o seu louvor, é o seu louvor. Então, antes de nós compreender como devemos louvar, nós precisamos saber que o louvor, ele precisa envolver sinceridade, amor, obediência. A vida precisa corresponder com o que louvamos. E aí, a maneira certa de louvarmos é com todo o nosso ser. E nós vamos ver lá em Salmos de número 103, verso 1, o salmista dizendo: bendiz,
ó minha alma, ó Senhor. E aí ele diz algo poderoso, um princípio poderoso para nós louvarmos. E tudo o que há em mim, bendiga o seu nome. Esse tudo que há em mim, irmão, quando nós vamos para o sentido mais profundo da palavra, é algo de dentro para fora, é das entranhas. O salmista, ele está nos ensinando que a forma de louvarmos ao Senhor é uma forma completa, precisa sair de dentro para fora, não é só abrirmos a boca, não é repetirmos palavra, mas o verdadeiro louvor, a maneira certa de louvarmos a Deus, envolve espírito, pensamento, emoção e vontade. Aleluia. E aí, como devemos louvar ao Senhor? Em qualquer situação. Amém? Eu já estou finalizando. Na alegria e na tribulação. Olha só, Atos 16, 22 e 25, eu tenho aqui. Não precisa você abrir. Logo, uma multidão revoltada se ajuntou contra Paulo e Silas. Olha só, isso é o verdadeiro louvor. E os magistrados ordenaram que os dois fossem despido e açoitado com varas. Olha só o cenário. Esses homens agora estão sendo envergonhados diante de uma multidão, estão nus, estão sendo açoitados por algum erro, por algo de não bom que eles fizeram, não, porque Deus não amava eles, não. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocaram no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. E aí, irmãos, fala a verdade, você ia louvar? Você tinha acabado de levar uma surra por algo que você não fez. E agora não só apanhou, não, irmão. Você está preso. Você vai louvar. Aí olha só o que esse cara faz. Ele nos ensina algo poderoso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam a Deus. É este louvor que Deus quer colocar em nossos lábios. Amém. É louvor de palavra, irmão. Não é eu que pus. Não é, eu estou falando palavra. Aleluia. Vim aqui pegar esse microfone e soltar o louvor que Deus te deu, é bom. Mas o verdadeiro louvor que Deus quer gerar um louvor quando nós estivermos na tribulação, na dificuldade. Aleluia, meu Deus. Nos dias mais difíceis é onde o nosso louvor abala cadeias. Você vai ler o livro de Salmos e você vai ver vários cânticos, mas só em Atos você vai ver um cântico que abalou a cadeia inteira. Você está pegando isso, é louvor, irmão. E aí, eu quero fazer 3 afirmações e eu encerro. Está preparado aí, pastor? O Robson vai me ajudar a pregar. Estou precisando, me ajuda aí. Pega o microfone para você ler. O louvor atrai a glória de Deus.
está do teu lado. O louvor. Não, me ajuda a pregar em nome de Jesus. O louvor atrai a glória de Deus. Olha só essa história. 2 Crônicas 5. Leia aí, irmãos. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrados, não importando a divisão ou a classe de seus grupos, os levitas, músicos e cantores, todos eles, isto é, Asaf, Heman, Jedutum e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar. E juntamente com eles, 120 sacerdotes tocavam as trombetas. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvavam e agradeceram a Yahvé a uma só voz. Ao som das cornetas, símbolos e os outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono, ou uma só voz, ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória de Yahvé, de maneira tal que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Eu não sei se você está sensível ao que Deus está fazendo aqui, mas meu sentido espiritual está atento aqui, e eu quero te dizer: vai começar a acontecer algumas coisas aqui durante o louvor. E não vai precisar muito do microfone, porque essa galera aqui, quando se reuniram, eles estavam louvando. E o louvor, o verdadeiro louvor, quando nós entendemos o que é o louvor, quando nós entendemos como devemos e para quem, os motivos do porquê louvamos, gera em nós um louvor, uma canção, que é essa canção que o nosso irmão evangelista leu, que traz a glória de Deus. Não é só, irmão, o que nós estamos experimentando aqui é só uma parte, tem mais. Não se limite. Eu estava ali durante o louvor e eu estava sentindo o Espírito Santo me convidar para um mistério tão grande. Eu estava sentindo ali a minha mão pegando fogo, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, que mistério é esse? E Deus estava ministrando no meu coração: deixa esta glória te envolver. Eu quero afirmar: a nossa igreja vai experimentar este manifestar durante o louvor, a adoração, não porque somos bons, mas porque o verdadeiro louvor atrai a glória de Deus. A segunda afirmação: o louvor liberta. Saul está atormentado e agora chama quem lá para expulsar o campeonato, o pastor, o evangelista. Quem? Irmão, pega o violino e começa a tocar. E cada irmão saiu de raça, porque Deus quer usar pessoas aqui. E eu quero dizer, sabe o que acontecia? Trouxeram Davi porque eles entenderam que quando Davi tocava, quando Davi louvava, o Espírito saía. Irmão, não começa a se chocar se você vê gente caindo para um lado e para o outro. E não é do Espírito só, não vai ter pessoas sendo libertas aqui. Amém. Aleluia. Eu quero dizer que durante o louvor, não depende não, irmão, só do pregador chamar aqui e falar. Não, durante o momento do louvor, Deus está libertando pessoas. Durante
já quero convidar a banda, porque nós vamos encerrar louvando. Pode subir o nosso grupo de louvor. Aleluia. Olha só, o louvor é uma arma de guerra. Só isso aqui dava para ser uma ministração inteira. Espelha para nós, espelha que eu quero que a igreja acompanhe. 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. O verso 20. Olha só, o louvor é uma arma de guerra. O que está acontecendo nesse texto? Fica aqui comigo, irmão. O rei agora, o rei Josafá, vem 3 reinos contra ele. O cara está num estreito terrível. E aí, quando ele recebe essa informação, ele vai orar a Deus. E ele vai buscar o Senhor, e ele coloca todo o povo para orar, para buscar ao Senhor. E Deus dá uma estratégia. Aleluia. Irmão, eu estava ali e o Senhor falou no meu coração: tem momentos que vai faltar palavra para você guerrear, mas não vai faltar louvor. Aleluia. E tem momentos de guerra que Deus não vai falar nada com você mesmo. Deus só vai mandar você abrir a tua boca e cantar. Aí olha só, penso eu que Josafá pediu para vir os parceiros ajudar ele na guerra, chamou os mais chegados para vamos pegar a espada e guerrear. Mas sabe o que acontece? Deus dá uma estratégia, porque naquele momento aqueles 3 exércitos não iam ser vencidos com espada. Deus iria mostrar algo para o seu povo, uma arma que muitas das vezes nós não queremos usar. Olha só o que aconteceu. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escuta-me, povo de Judá e de Jerusalém, creia no Senhor seu Deus, permanecerão firmes, creia em seus profetas e terão. Quero falar uma coisa, irmão: honrar os profetas que Deus tem levantado nesta casa, que Deus usa também. Você crê nisso? Aí olha só, o 21. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir diante de quem? Não, pelo amor de Deus, vocês estão comigo? Amém. Diante do... fazendo o quê? Cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim. Vocês vão, já sabem qual é o povo? Qual? Não, da força do louvor. Da força do louvor, é isso. Aí olha só. Cantavam assim: dê graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Olha o 22, irmão, é uma guerra. Homens iam ser mortos, é espada na garganta, é uma guerra, 1 contra 3. Aí olha só, no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor, olha só, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, de Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar contra si. Os exércitos de Moabe e de Amon se voltaram contra os seus aliados do monte de Seir e mataram todos eles. Está comigo?
Depois que havia destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. E o povo fazendo o quê? Só quando os homens de Judá, irmão, eles nem tinham chegado no lugar. Eles nem tinham chegado no lugar. Quando eles chegaram, eles só viram apenas cadáveres no chão. E aí eu encerro dizendo essa verdade. O Senhor quer usar você diante da guerra. E o instrumento que Ele te deu é o louvor. 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 Abra sua boca. Abra sua boca. Se respira. O Senhor constitui um louvor na sua boca. E com esse louvor você vai vencer. Amém? Estamos alinhados aqui? Estamos alinhados. Tá bom, pode ser, pode ser, pode ser. Louvado seja Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Vamos orar. Você recebe essa palavra?